gente! Nosso Vida Melhor está de volta, pensando em te ajudar, em levar informação relevante. Agora eu quero falar da sua casa, da minha casa. Nosso lar costuma ser o local em que a gente se sente seguro, né? Só que, às vezes, um piso molhado, um tapete solto, é tudo o que precisamos para ter uma queda, causando ferimento, causando problemas grandes. Aí a gente tem que realmente ficar atento, evitar tudo isso, porque é um susto, né? E às vezes um problema que vai necessitar aí de um tratamento, se a gente fizesse antes a prevenção, não aconteceria. Então as chances de acidentes domésticos são muito frequentes, por isso é que hoje a gente convidou o Major Bombeiro Palumbo, que está aqui ao meu lado, trouxe um protótipo aqui de um homem, uma panela de pressão, uma mãozinha. Vamos mostrar essa mãozinha? Essa mãozinha é uma mão queimada? É uma mão queimada. Uma mão queimada, daqui a pouco a gente uma mão queimada. Mas vamos lá, e a gente vai falar um pouquinho sobre os acidentes domésticos, né? Infelizmente, Claudinha, nós temos algumas situações em casa que podem trazer grandes problemas. Por exemplo, muito simples, e pode acontecer também, um entupimento da panela de pressão. Você agora em casa, acabou de fazer aí uma comidinha, mas a panela de pressão, ela é essencial para a mulher moderna hoje, não tem tempo. Ela vai lá, o homem também, eu uso bastante essa panela, quero cozinhar alguma coisa, é rápido. Mas pode acontecer dela entupir. Se ela entupir, normalmente sai lá uma fumaça de dentro da panela, ou o próprio fogo. O que eu tenho que fazer? Imagine que aqui é o fogão, desliga o fogão, não mexe na panela. Não vá ficar mexendo na panela, colocando ela embaixo d'água. Uma menina morreu há quase 15 dias jogando água numa panela com óleo. Aquele óleo voltou inteiro nas vias aéreas, ela acabou, infelizmente, perdendo a vida. Então, se puder, você desliga o fogo, tampa a panela, pode pegar um paninho de prato, jogar em cima com ele molhado, em cima da panela, mas não mexe na panela. Por quê? Acontecendo aqui, ó, tá aqui a nossa mão. A mãozinha queimada. Se acontecer, por exemplo, uma queimadura por causa de você mexer na panela, já tive acidentes que eu atendi no Corpo de Bombeiros, onde a pessoa coloca um garfo aqui, esperando que a pressão saia rapidamente, rápido, né? E a mão muito próxima, pode acontecer de você se queimar. O que eu gostaria que você fizesse? Imediatamente, pega água em cima da mão e joga em cima da mão. Tem que jogar só um pouquinho aqui para ser pode ser na água corrente, né? Abre água a pia corrente e vai lá na água pia direto. Logo, quando você tiver a condição de uma mão desse jeito, você pode pegar um pano, esse pano molhado também, ó, sempre molhado, para que eu possa cobrir o local da lesão, mas não apertando, para que eu possa ir para o médico urgente. Hoje nós temos aí grandes serviços, ampliações de serviços de emergência na cidade de São Paulo, não só com 111 ambulâncias do SAMU, também de operações delegadas que foram colocadas agora, 20 ambulâncias, mais as 50 do Corpo de Bombeiros, nós temos aí um grande recurso. Nossa, que Chame bom, logo. Né? Essa operação delegada trouxe um pouco mais de fôlego para o SAMU, né? Exato. Estão juntos, né? Juntos, é uma integração do Corpo de Bombeiros com o SAMU para atender rapidamente todas as emergências. Joia. E quando você faz isso, você vai para o hospital, liga o 92, liga o 93 e vai para o hospital, você tem que tomar cuidado sempre para que você tenha ali a chance de ser não só socorrido rápido, mas que você não cause maiores estragos nessa lesão. Então isso daqui faz parte, né, de ações desse tipo para que a gente tenha ali as pessoas muito bem atendidas. Foi muito bom o Major Palumbo trazer pra gente a informação sobre a queimadura, porque tem gente que, por mais que a gente fale aqui, ainda insiste em passar alguma coisa, em uma borra de pomada. café. Não passe nada. Ouça o que o Major Palumbo tá falando aqui. Essas ocorrências acontecem de forma rápida, então você imagine que você queimou a mão. Se eu queimei minha mão, normalmente você tem, ó, os dedos também ficam inchados. Se você tiver os anéis, adornos, brinco, pulseiras, você tem que tirar rapidamente. E normalmente você tem até uma tática, olha essa aqui, ó, que você pode usar um fio dental para que você retire, por exemplo, alguns adornos, anéis, sem que você tenha necessidade de fazer um corte no anel, porque o dedo fica muito inchado. Olha só, eu coloco aqui, ó, um fio dental, rapidinho, essa técnica é muito usada no resgate,
E eu enrolo depois esse fio dental de uma maneira onde eu vou apertando em direção à ponta do dedo. Olha só que simples. Rapidinho, eu faço isso de uma maneira onde essa pressão depois, ó, eu puxo a outra parte e o anel começa a rapidamente ser solto, com a pressão, sem que eu tenha que fazer nenhum tipo de corte, expondo o local. Quando eu faço isso, e às vezes as mulheres também têm algumas situações onde ficam com as mãos, dedos mais inchados lá, e aí você consegue utilizar uma tática dessa sem causar alguma lesão. Por exemplo, imagina colocar uma serra para cortar um anelzinho, pode ser que alguma pulseira, piercing, etc. A gente tem que lembrar bastante alguns casos graves que acontecem de queda no banheiro. Toma cuidado. Se você tiver que mexer, por exemplo, no chuveiro, não suba no vaso sanitário. O vaso ele é feito de uma louça e o peso, quando você coloca o pé no vaso, ele pode se quebrar, causando como se fosse ali uma faca. Já atendemos casos graves onde as pessoas acabaram sofrendo cortes profundos e sangramentos profundos. Olha, eu gosto quando o Major Palumbo vem, porque ele traz esses casos que a gente fica achando que não acontecem. E eles acontecem sim. Aliás, quem o segue nas redes sociais acaba tendo acesso a acidentes tão evitáveis. Olha essa daí, né? ó, que tá passando na tela, ó. Ela subiu numa escada? Foi numa escada, olha, presta atenção. Essa no banquinho. Toma cuidado quando você for buscar alguma coisa dentro da sua casa, com um banquinho, no improviso, porque normalmente podem acontecer os acidentes. Olha, por exemplo, ela vai descer agora, não conseguiu verificar, o banquinho quebrou, aí o que acontece? Uma fratura de fêmur, um corte profundo, e a gente tem que ter atenção, Claudinha, porque quando você se arrisca, quando você se coloca nessa condição, você vai estar ali pronto para que algum acidente possa acontecer. Subir numa bancada, mesmo assim para pegar alguma coisa, então vale a pena você pegar uma escada, colocar uma escada que esteja ali, que alguém possa segurar, né? E olha só, é um risco. É muito ruim. Eu já atendi casos também no resgate do Corpo de Bombeiros, de pessoas que se machucaram, e uma fratura, por exemplo, de fêmur, significa que ele vai passar por um procedimento cirúrgico, ficar dias ali sem poder se mexer, a recuperação muito difícil, e a gente tem que ter essa atenção para que você não se coloque em perigo. Esses banquinhos, às vezes alguns locais... olhando assim, eu fico achando que ele é forte, porque ele é de madeira. Mas o problema é que você não tem onde você se segurar, diferente de uma escada. Olha lá, ele vira. Ele vira. Tá vendo? E quando você tem uma escada, a escada tem 4 apoios no chão. Tá vendo? Ela poderia ter tirado e colocado a escada mais próximo do local. Se não deu, a gente fica desce sempre novamente. querendo dar um jeitinho, Exato. né? E é nesse jeitinho que vem o acidente grave. Nesse jeitinho tem um acidente grave. Agora, eu trouxe esse boneco, sabe pra quê? Caso aconteça um tipo de acidente, uma queda dessa em algum local, o que eu espero que aconteça? Primeiro, se a pessoa cai, eu vou deixar aqui em cima do balcão. Imagina que ela cai, e ela cai sempre... Ela tem lá, normalmente, se ela cair de bruços, como a gente viu ali. Imediatamente, eu percebi que a pessoa caiu de um local. Então, segura, você vai ensinar o que fazer quando a gente vê que alguém caiu. Caiu, exato. Então, eu volto já já. Estávamos aqui falando das quedas, que elas são corriqueiras, mas muitas vezes até fatais. E aí, o que fazer quando a gente percebe que alguém caiu? Como é que a gente deve socorrer? Olha, imagine naquelas imagens que a gente colocou das quedas na cozinha. Então, uma daquelas ali causou uma fratura de um fêmur de uma pessoa com mais idade. Então, por causa de você subir no banquinho, se arriscar, tendo ali, ó, dá uma olhada, ó, olha lá, olha a fratura. Se acontece de eu mexer nessa fratura, eu vou ter ali uma exposição e podendo causar um dano ainda maior. Então, o que eu queria que você fizesse? Se a pessoa cai no chão, você imediatamente vem ao ponto onde você consiga segurar a cabeça dela, desse jeito, sempre tendo ali as partes do pescoço e você segura ao ponto de não alterar, não deixar que ela se mexa. Porque o risco que você tem é muito grande de uma lesão cervical. Imagina que nós estivéssemos aqui no chão.
Então eu venho direto, fico de joelhos bem na cabeça da pessoa e seguro ela com a cabeça desse jeito, segurando o pescoço e também não permitindo que ela se movimente. Para eu fazer um giro nessa pessoa, eu vou precisar ter alguém junto comigo. Então você vai me ajudar. Imagina que você vai colocar a mão aqui, a sua mão esquerda aqui, ó, a esquerda aqui no ombro e a sua direita como se fosse na região da pelve. Eu vou contar 1, 2, 3, aí a gente vira. Isso, dá uma olhada. Quando eu tenho essa condição, eu sempre vou virar do lado contrário que a pessoa está olhando. Se a pessoa estiver olhando para lá, eu vou sempre fazer esse giro com que ela possa respirar melhor e até para que eu possa chamar o socorro. Aí eu, de novo, 1, 2, 3, e eu levo a pessoa e eu sempre fico aqui, ó. Não permito que ela se mexa com a barriga para cima, porque pode acontecer qualquer situação onde eu fico olhando as condições de respiração dela. Ligo para o 93, ligo para o 92. Posso utilizar, não sei se você lembra, mas você que está em casa, busque aí um aplicativinho do Corpo de Bombeiros, ó. Ó, isso é legal, baixar Olha esse e ter no aplicativinho celular. aqui, ó. Ele já tá lá. Olha aqui as emergências, Facinho. ó. Tá lá. Acidente. Então, se eu clico aqui, ó, num acidente, qualquer um deles aqui que eu possa ter, na hora que eu clico, ele já me dá o endereço onde eu estou. E ali eu pulo muitas partes em relação ao atendimento, ao chamado. O tempo vale ouro nessa hora. Perfeito. Então eu fico aqui, ó, ocorrência cancelada, que senão meus irmãos do Corpo de Bombeiros, do SAMU, vão chegar rapidinho aqui. Então dessa forma, Cláudia, a gente tem que ter a atenção de sempre segurar aqui o pescoço para que eu não tenha nenhum movimento e chamar o socorro, não mexer de uma vez. Dá para perceber que em alguns casos ali, as pessoas que estavam com as pessoas que caíram foram mexer, levantar. Pode levantar, já coloco você sentada num banquinho. E se você tiver alguma lesão grave, a tendência é piorar. Então você segura essa pessoa no chão, imobilizando o seu pescoço, chamando socorro e aguarde o socorro chegar. Nossa, mas muito importante o que o Major Palumbo está trazendo, porque senão a gente vai muito no natural, e o natural é, vem cá, levanta. Isso, calma. No caso de uma queda, você viu que as imagens foram chocantes, né? Você olha, meu Deus, cair ali, por exemplo, de uma altura de 1 metro, 1,5 metro, né? É muito grave. E eu ia pedir toda a atenção para o pessoal em casa, quando tiver as pessoas mais idosas, deixe o quarto bem iluminado. Tire tapetinho do lado da cama. Cuidado com os sapatos, chinelos que ficam à noite. Às vezes a pessoa sai e vai ao banheiro, não percebe que tem um chinelo no meio do caminho, tropeça, né? Cai e ali acontecem todos os problemas. Tem que deixar a casa preparada, gente. Inclusive banheiro, box com barra de proteção, banquinho isso. Lá dentro. Exato, né? Porque se tiver algum caso que a pessoa passa mal, é comum também no chuveiro. Às vezes ela fecha os olhos, entra no chuveiro. Se você tiver ali um banquinho, uma barra de proteção, você já segura de uma vez. Verdade. E a dica principal, se você for cair por causa de uma queda de pressão ou de você passar mal mesmo, um mal súbito, não tente ficar andando. Senta. E se você desmaiar sentado, você pelo menos não vai ter o choque e a chance de você ter ali uma fratura grave. E a gente sempre sente, né, quando a gente está passando mal e vai desmaiar, então a gente tem que se proteger. Eu vou voltar aqui já, vou abrir para as perguntas, tá? Ótimo. Se você tem alguma dúvida, se você quer fazer uma pergunta pontual sobre uma forma de socorrer, algo relacionado ao tema, fica à vontade lá no Vida Melhor Oficial. Estou esperando você, tá certo? Volto aí já, Major Palumbo. A gente até podia sentar, né, porque a gente tem perguntas e respostas, não querem não? Tá bom, vamos ficar em pé. Pé? Vamos ficar não em tem pé. Problema. Mas aí eu quero que... Vamos ver se a produção já coloca aqui no nosso visual. Perguntas e respostas, porque a gente abre espaço para que você possa participar. E para mim isso é muito importante. A Fátima Regina da Silva diz: é verdade que depois de um acidente doméstico com queda grave, tomar cerveja preta evita consequências graves no futuro? Olha, eu nunca ouvi falar disso. Eu até tomo uma cervejinha preta, mas não por causa de acidente. Eu também nunca ouvi falar disso essa não. Não faça isso não. Olha, se acontecer um acidente grave, você tem que passar por um médico. Chama o serviço de emergências da sua cidade, para que você possa ser levado imediatamente para o pronto-socorro.
E ali, quando você toma qualquer medicamento, passa qualquer medicamento, por exemplo, ou qualquer substância em cima de uma lesão, você pode piorar o quadro. Então, não faça isso. Concordo. Obrigada pela sua participação. Boa, Fátima, Beijo obrigado. grande, Fátima. Marlene Salgado, boa tarde. É verdade que passar pasta de dente em queimaduras ajuda a melhorar? Olha, eu uma vez estive com uma vítima que se queimou gravemente. Quando eu cheguei, ela tinha pasta de dente. Nós fizemos o procedimento de cobrir com gases umidificadas e levar para o pronto-socorro. A primeira coisa que o médico chegou no pronto-socorro foi: tirou a cobertura do ferimento, olhou cheio de pasta de dente, pegou uma espátula e raspou em cima. Olha a dor, olha a dor. Você já tem uma dor, então ele tem que fazer a limpeza. Então não faça isso, não aplique nada. Faça ali, coloque embaixo d'água, água corrente, coloque um pano umedecido, vá para o hospital e o médico vai fazer ali todo o seu trabalho, porque são graves as lesões e você não pode piorar colocando algumas substâncias em cima. Não ponha nenhuma, nem pomada para queimadura, tá? Obrigada, Marlene, pela sua pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Muito obrigada a vocês que participam através do nosso Instagram. Augusta Lira, boa tarde a todos. É verdade que quando batemos forte a cabeça, é perigoso dormirmos em seguida? Amei essa pergunta. É verdade mesmo. Existem lesões graves quando a gente chega, por exemplo, principalmente em batidas de veículo. Às vezes a pessoa está lá, aconteceu dela bater a cabeça, né, o rosto no volante. Então, às vezes, a gente chega, a pessoa fica sonolenta, é verdade. Não pode deixar dormir? Nós vamos conversar com ela, nós vamos abrir as vias aéreas. Porque como é que eu faço, né? Se alguém cai, quando eu expliquei para vocês, alguém no chão, o motivo principal é que se eu fico com as vias aéreas abertas, ela vai ter a possibilidade de poder respirar melhor. E muitas vezes a pessoa ela fica com essa sonolência porque ela tem uma restrição do oxigênio. Imagina que se ela cai e ela fica com o rosto no chão, como é que ela vai respirar direito? Então, ela vai estar sonolenta. Então, há necessidade sim de você tomar as consequências para que você possa virar e ter ali toda a condição de que a pessoa fique numa respiração melhor, com as vias aéreas abertas, para que ela não chegue nesse ponto. Então, você pode conversar com ela, manter as vias aéreas abertas, até que o socorro chegue e ela seja levada para o hospital. Olha lá como é importante. Quem quiser mandar perguntas, corre lá no Vida Melhor Oficial, tá bom? Eu tô esperando a sua pergunta. Aqui o Luiz Guilherme da Silva quer saber o seguinte: o que fazer se uma criança engolir um brinquedo ou uma pecinha e se engasgar? É seguro aplicar a manobra de Heimlich? Heimlich. Claudinha, é sim. Eu acompanho você lá na rede, vejo você com seus netinhos e eu fico preocupado. Tem um, né? O netinho, perdão. Com o netinho, o que você faz? Imagina se uma criança engasga e eu vou até me afastar um pouquinho para ir no chão. Sabe por quê? Ó, não sei se consegue aqui, ó, dar uma olhadinha. Normalmente, o netinho, dessa altura, um pouquinho mais. Tá aí, é desse aqui, tamanho, um pouquinho menos, assim, tá bom. Se acontecer de ele ter algum objeto engasgando, quer dizer, restringindo a passagem de ar, você imediatamente, como ele é maiorzinho, você já fala para ele: olha para a vovó, respira devagar e tosse forte. Expulsar o objeto, literalmente. Mas se não acontecer, você já vai se posicionando de joelho, coloca a criança de lado, ampara a sua mão fraca para que você possa ter uma sustentação dele. A sua mão forte, você pega a sua mão forte, esconde o dedão. O dedinho, você vai fazer uma marcação no umbigo da criança. E eu giro, ó, para dentro. Aperto para dentro e para cima, para dentro e para cima, com o objetivo de ter ali o ar residual do pulmão, desobstruir aquele objeto que ele tem engasgado. Só que o ideal é fazer isso depois que a gente já chamou o SAMU, né? Olha, imediatamente. Eu já tive situações assim, você tem que agir imediatamente. E nesse momento, você fazendo a manobra, pedindo ajuda para alguém, é o essencial. Tipo, faz a manobra e alguém corre para ligar para o SAMU. Se você não tiver ninguém, você pode ligar, colocar no Viva Voz e falar lá pedindo até orientações. Mas o ideal é que você já venha, se ajoelhe, coloque essa mão amparando, mãozinha forte, esconde o dedão, marcação.
dedinho no umbigo, gira para dentro e eu aperto. Tá vendo que eu não estou apertando com as duas mãos? Porque até 8 anos você tem uma criança com uma compreensão física menor. Você pode, com as duas mãos, quebrar os ossos da costela. Então, isso daí você faz de uma maneira que possa ser ali uma manobra eficiente, não precisa ter ali uma força excessiva, mas eu preciso que você implique numa força média para que você tenha a chance de desobstruir a criança quando ela fica nessas condições. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui na tela, vou só pedir pra gente responder rapidinho que o tempo já explodiu. Tá bom. É seguro fazer torniquetes caso ocorra um corte profundo? Tenho Olha, diabetes. A mão tá aí? A mão tá aí? O único problema que você tem para fazer um torniquete eu já fiz na rua. Por exemplo, se você tem uma amputação traumática. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tivesse aqui, ó, essa mãozinha, tá? Desculpa, essa mãozinha aqui, ela é feita exatamente para isso. Se eu tivesse uma amputação por causa de um acidente, aí sim eu ia provocar um torniquete. Quer dizer, uma restrição total para evitar que a pessoa perca muito sangue e morra. Agora, se eu tiver uma lesão, que é uma lesão por causa de um corte, existem alguns casos e eles são muito comuns. O que você deve fazer? Imediatamente, se eu corto minha mão com uma faca, eu pego um pano, faço uma compressão direta e elevo a parte afetada. Eu elevando a parte afetada, eu tenho uma diminuição dos espasmos e do sangramento, fazendo com que até a chegada do socorro eu consiga chegar no hospital. Perfeito. Olha, gente, o Major Palumbo é muita sabedoria, né? E ele tá fazendo um trabalho lindo aí de cuidado com toda a população. O Instagram é Major Palumbo. Entre em contato através do WhatsApp 11 9 1661 1193, 11 9 1661 1193 e o site majorpalumbo.com.br, tá certo? Muito obrigado. Eu é que agradeço. Esse espaço é sensacional. Muito obrigado por você fazer isso e ajudar com dicas importantes para a população. Obrigada, eu é que agradeço. Continue assim. Bom, né? A gente saber que existe esse carinho, esse cuidado com o próximo. Parabéns a todos os profissionais envolvidos no resgate, nos primeiros socorros, né? Tanto o pessoal do SAMU quanto agora os bombeiros que estão aí nesse novo esquema de cooperação. Isso é muito lindo.